Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco mais sobre o projeto de controladores digitais depois da vinheta. No último vídeo nós conversamos sobre como é possível fazer o projeto de um controlador digital. No vídeo passado, nós pegamos o modelo matemático da nossa planta mais o modelo do segurador de ordem zero, convertemos isso para um modelo de tempo discreto, ou seja, uma equação de diferenças, e com isso nós podemos projetar o nosso controlador discreto utilizando qualquer técnica de projetos que você conheça, porque tanto o controlador quanto a planta estão em função da variável z. Só que muita gente comenta nos vídeos que teve pouca matéria sobre projeto de controladores digitais na faculdade durante a graduação. Muitos dizem que apesar de ter várias disciplinas sobre sistemas analógicos, tem poucas disciplinas ou nenhuma sobre controle digital. Então hoje eu quero falar sobre uma outra forma de fazer o projeto, que é o seguinte: em vez de levar a planta para o universo digital, na verdade nós vamos fazer o projeto de um controlador analógico e depois nós vamos levar o controlador para o universo digital. E só ressaltando que o vídeo de hoje ele é decorrência de um comentário de um inscrito, GN Engenharia, e se você quer dar uma sugestão de vídeo, use a caixa de comentários. Então vamos trabalhar em um pequeno exemplo. Considere um sistema térmico. Um sistema térmico, ele é, em geral, bem modelado como um sistema de primeira ordem com um atraso. Ou seja, aplica uma determinada potência em seus resistores de aquecimento, esse forno ele vai apresentar um atraso e está relacionado com o tempo que leva para a variação de temperatura se propagar ao longo do forno e chegar até o nosso sensor, e depois se comporta como um sistema de primeira ordem, atingindo aqui um valor final de temperatura. Então esse sistema de primeira ordem com atraso ele é definido por três variáveis: o ganho, que indica quanta temperatura o forno alcança para um dado degrau de potência, o seu tempo de acomodação e o seu tempo de atraso. Esse atraso aqui, ele é um termo E na menos θs, onde θ é o valor do atraso. Só que esse termo E na menos θs, que junto com o resto da expressão fica assim, ele não é um termo que pode ser representado como polos e zeros. Então a gente pode trocar esse termo por uma aproximação de Padé. A aproximação de Padé nada mais é do que uma representação aproximada de um atraso em termos de polos e zeros. E como nós representamos em termos de polos e zeros, nós podemos usar todas as técnicas de projetos que nós já conhecemos, como lugar das raízes. Fica a gosto do freguês. Vamos para o Octave, onde eu vou mostrar um pouco de uma simulação. Eu já deixei um script pronto, então nós vamos executar ele aos poucos. Vamos lá. Então vamos até aqui, vamos dar um passo. Aqui nós temos a resposta ao degrau de um sistema térmico. Esse sistema térmico, como eu comentei antes, está definido em termos de três valores. Nós temos o L, que é o atraso, o T, que é a constante de tempo, nesse caso 60 segundos, e nós temos K, que é o valor do ganho, 15. Ou seja, se eu aplicar um degrau unitário, e aqui nós podemos assumir que a unidade seja, por exemplo, watt, ou seja, um degrau de 1 watt na entrada, faz com que a temperatura se estabeleça no valor final de 15 graus.
ela vai levar aproximadamente 4 vezes a constante de tempo, ou seja, 4 minutos para se acomodar, e a temperatura vai partir de um atraso. Como nós usamos a aproximação de Padé para modelar este atraso, nós vamos perceber que existe um pequeno valor negativo na partida. É claro que esse comportamento não se apresenta no sistema real, é apenas uma característica do nosso modelo matemático, cujo propósito é modelar este atraso que existe. Como nós temos essa resposta, que tem a forma de uma curva de reação, nós podemos aplicar o método de sintonia de Ziegler-Nichols. E assim, nós vamos determinar valores de ganhos proporcional, integral e derivativo para um controlador PID. Se você quer saber mais sobre o artigo do Ziegler-Nichols, tem um vídeo no canal sobre isso que vai aparecer nos cards. Mas, em resumo, é bem simples. A gente pega esse gráfico, extrai algumas informações, joga numa tabela e com isso nós temos os valores dos ganhos do controlador. Esses valores de ganho consideram um controlador em tempo contínuo. Então, nós chegamos no projeto de um controlador em tempo contínuo. Então aqui, CS, eu vou definir o controlador. Com o controlador em tempo contínuo e a planta em tempo contínuo, eu consigo fazer um modelo do sistema em malha fechada e eu consigo simular este modelo. Aqui está. Se eu pegar o controlador em tempo contínuo, a planta em tempo contínuo e aplicar um degrau na referência, ou seja, eu quero que esse sistema vá para 1 grau acima da temperatura inicial, ele vai se acomodar nessa temperatura levando 42,5 segundos. Além disso, ele vai apresentar um sobressinal de 29,3%, ou seja, ele vai exceder o valor de 1 grau, que é o nosso desejado, por 29,3%. Digamos que esse projeto de controlador em tempo contínuo seja satisfatório, ou seja, nós olhamos para essa simulação e os valores de sobressinal e de tempo de acomodação nos agradaram, ou seja, nós gostaríamos de implementar um controle discreto que nos levasse a um desempenho próximo desse que nós obtivemos em tempo contínuo. Como podemos fazer isso? Nós podemos discretizar a função de transferência do controlador. E para fazer isso, na prática, nós usamos a mesma função que nós utilizamos no vídeo passado, quando discretizamos o sistema. Nós vamos usar C2D, ou seja, contínuo para discreto. Nós vamos passar a função de transferência de tempo contínuo que nós gostaríamos de discretizar, que nesse caso é do controlador. Nós vamos passar o período de amostragem que nós vamos implementar no microcontrolador. Aqui veja que eu escolhi 0,1 segundo. E nós vamos passar o método de discretização. Aqui é um detalhe importante, é que nós não devemos utilizar o método de discretização ZOH, como fizemos no último vídeo. Aqui nós temos que utilizar um outro método de discretização dentro de alguns possíveis. Eu já tratei dessas possibilidades em um outro vídeo do canal. Nesse caso, eu escolhi o método de Tust, que é o método bilinear. Então, quando eu faço essa conversão, eu vou obter uma função de transferência de tempo discreto, que corresponde à função de transferência do meu controlador digital. A partir dessa função de transferência, eu já posso implementar ela no microcontrolador. Como eu faço isso, também tem vídeo no canal sobre como implementar na prática funções de transferência. Porém, antes de implementarmos, seria interessante nós fazermos alguma simulação para termos uma ideia de qual que será o desempenho quando nós discretizarmos o controlador. Então eu já deixei uma função pronta que faz isso, que junta o controlador discreto com o Zero Order Holder
com o sistema em tempo contínuo e nos plota na tela dois gráficos. Nós temos na figura 3 a resposta do sistema considerando o controlador discreto e na figura 4 nós temos a ação de controle. Note que esse controlador ele exigiu a inserção de uma potência maior do que 40 watts no nosso sistema térmico para fazer essa curva que nós vemos na figura 3. Agora a pergunta é, como que a curva da figura 3 se compara com a curva da figura 2, onde tudo era em tempo contínuo? E aqui está. A gente nota que o sobressinal foi um pouquinho maior, 0,5% maior, e o tempo de acomodação foi um pouquinho menor, 0,2 segundos menor. É claro que essa diferença pequena de valores, quando você implementar na prática, ela vai ser quase negligenciável, porque alguns fenômenos reais, que não estão modelados pela nossa matemática, também exercem influência. A questão é que nós não enxergamos na simulação grandes divergências entre o projeto em tempo contínuo e a implementação digital. Mas quando fazemos isso, um parâmetro de projeto que nós temos que nos atentar é o período de amostragem que nós vamos implementar este controlador. Veja que neste caso foi implementado um período de amostragem de 0,1 segundo, ou seja, nós tínhamos 10 ações de controle a cada segundo. Digamos, por exemplo, que eu vá refazer esse projeto, ou seja, executar esse código de novo, levando em consideração um período de amostragem de 1 segundo. Ou seja, nós temos uma ação de controle a cada segundo. Quando nós fazemos isso, nós temos um controlador contínuo, que é adequado, mas quando implementamos o controlador digital, cuja resposta está na figura 3, nós notamos um comportamento um pouco diferente. O sobressinal passa de 29% para 36% e o tempo de acomodação de fato ainda cai um pouco. Por quê? Porque o controle digital ele tem um atraso inserido pelo segurador de ordem zero. E esse atraso ele prejudica a ação de controle. Normalmente em malhas de controle, quanto mais atraso, mais estamos sendo prejudicados na ação de controle. E se nós tentarmos implementar esse mesmo projeto, considerando agora um período de amostragem de 5 segundos, ou seja, nós só temos uma ação de controle a cada 5 segundos, nós vamos ter um desempenho muito piorado. O sobressinal passa de 29% para 160% e agora o tempo de acomodação também aumenta da casa dos 40 segundos para os 70 segundos. Então note que quando nós fazemos a conversão do projeto de um controlador em tempo contínuo para o projeto de um controlador em tempo discreto, nós precisamos escolher com um certo cuidado a taxa de amostragem com que vamos exercer a ação de controle. Nesse aspecto, quanto menor o período de amostragem, mais próximo o controlador discreto vai ser daquele projeto de controlador analógico. E como que eu analiso para determinar o período de amostragem que é suficiente? Bom, aí você tem que olhar para a dinâmica do processo que você está fazendo o controle. Nesse caso, nós temos um processo térmico razoavelmente lento e, neste caso, nós podemos colocar taxas de amostragem na casa dos segundos. Mas existem outros tipos de processo que vão exigir taxas de amostragem na casa dos décimos ou centésimos de segundo. Então, algumas simulações e alguns testes muitas vezes vão ser necessários para garantir o desempenho desejado. Então era isso. Nesse vídeo, você viu como fazer o projeto de um controlador em tempo contínuo e depois levar esse controlador para o universo digital. Você também viu que certos cuidados são necessários na hora de escolher a taxa de amostragem em que você vai implementar este controlador.
Se você ficou com dúvidas, deixa um comentário que nós continuamos a conversa por ali. Deixa um like se gostou do vídeo, se inscreve no canal para semana que vem ter um conteúdo muito parecido com esse na sua timeline. Um forte abraço e até a semana que vem.